Bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sendo derramada abundantemente sobre cada irmão, cada irmã esta manhã. Nós nos alegramos pelo privilégio de poder retornar e estar com os irmãos. Faz falta participar do culto e estar com os irmãos, as irmãs. As inúmeras viagens que temos, mas é sempre bom retornar e reencontrar os irmãos e as irmãs aqui neste lugar. Nós estamos vivendo o clima de Copa do Mundo, né? E mesmo quem não gosta de futebol, mesmo quem não entende de futebol, mesmo quem odeia futebol, sabe de cor, né? A seleção do Filipão, né? É capaz de citar de cor. Tamanho é o bombardeio de informações, noticiários, de 5 em 5 minutos, uma informação sobre a Copa do Mundo, sobre futebol. Esses são os escolhidos aí do Filipão, né? Ele selecionou segundo o seu critério, segundo a sua, né? Existe uma página na internet que você escolhe a sua seleção de todos os tempos, né? Eu arrisquei escolher, são as minhas preferências, que cada brasileiro é um técnico, né? E eu arrisquei isso aí. Talvez os irmãos achem que esteja faltando nesse time aí algum jogador do São Bento, né? Não sei como é que anda o São Bento por aí, né? Mas cada um tem a sua preferência, né? Mas o importante não é a minha preferência, o importante mesmo é o que Deus escolhe. São as escolhas de Deus. Os escolhidos do Filipão foram escolhidos segundo os seus critérios de rendimento, né? O histórico, afinidade com o treinador, enfim, de acordo com a sua visão, com a sua concepção. E os escolhidos do Filipão têm os seus objetivos, têm as suas metas, as motivações, né, porque estão ganhando muito dinheiro só de publicidade em torno disso. A motivação realmente é muito grande. Mas os escolhidos por Deus também tem os seus critérios, tem os seus objetivos, seus propósitos. E é sobre isso que nós queremos conversar esta manhã. Então abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ver como Deus escolhe, por que Deus escolhe, como Deus chama, como Deus convoca e o que Ele faz com os seus convocados. Efésios capítulo 1. Do versículo 3 ao versículo 14, nós temos um sumário desta ação de Deus que está por toda a história bíblica. Aqui é um breve resumo de toda a história da salvação. Versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele concedeu a nós gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito
que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele o digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Sobre os escolhidos por Deus que esse texto fala, a primeira coisa que nós temos que dizer é que os escolhidos por Deus, a iniciativa é divina. Ninguém se autoconvoca. O sujeito desse processo é Deus. É Deus que está no comando, é Deus que toma a iniciativa de nos chamar. Nós somos o que somos, nós temos tido a oportunidade de crer, de aceitar, de ouvir, de entender, de compreender a palavra de Deus, porque Deus tomou a iniciativa e Deus veio ao nosso encontro, Deus veio ao nosso encalço, Deus veio à nossa procura. Sem Deus, sem que Deus tivesse tomado essa iniciativa, sem que Deus tivesse tomado essa decisão, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. O autor da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele diz: vós estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, sob a influência do Espírito que atua nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne, as inclinações naturais. E por isso mesmo nós estamos desgarrados, longe de Deus. Todavia, o apóstolo Paulo nesse texto, ele introduz o mais, que faz toda a diferença. Ele diz: mas Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão. Deus não permitiu que estivéssemos e permanecêssemos longe dele, inacessíveis ao seu amor, à sua vontade, à sua graça. Deus tomou a iniciativa é de Deus. Deus decidiu nos amar. Não há resposta para isso. Por que Deus decidiu amar uma pessoa como a mim e a você? Não há resposta para isto. É tão somente amor. Não há explicação para isto. Porque Deus decidiu nos amar. Por que Ele decidiu nos chamar? Não há explicação para isto. Ele simplesmente decidiu e fez. E fez graciosamente, fez bondosamente. Não há nada em nós que justifique o chamado de Deus. Alguns dias atrás eu estava lendo o livro de Gênesis e me deparei novamente com a história de Jacó. E a história de Jacó é um exemplo vivo disto. Sujeito todo enrolado, enrolão, por assim dizer, fazendo coisas erradas, uma compreensão muito limitada de Deus, utilitarista de Deus. Mas no entanto Deus diz: eu vou te chamar, eu vou te abençoar, eu vou te usar, e você vai ser o pai de uma grande família, da qual nascerá o Salvador. Quem era Jacó para que Deus o chamasse? E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus escolheu a Jacó antes que ele nascesse,
para que o critério não fosse baseado nas obras, nas ações, mas fosse o critério da graça, livre graça de Deus, que resolveu escolher um sujeito para um papel tão importante como Jacó. Isto é liberdade de Deus, isto é amor. E assim todas as escolhas de Deus não são baseadas nos nossos méritos. O critério de Deus não é a meritocracia. No mundo empresarial, na escola, onde você vive, trabalha, o critério é o mérito. Mas o critério de Deus não é o mérito, é a sua graça. Deus decide amar. Deus decide nos chamar. E Deus faz isto não porque a gente faz alguma coisa digna, não porque a gente é bonzinho, não porque a gente paga as contas em dia, não porque a gente é um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, mas é graça de Deus, é iniciativa de Deus, e não há nada em nós que justifique essa decisão de Deus. Porque aos olhos de Deus nós somos todos iguais, o pior criminoso e aquela pessoa decente, honesta, bondosa, cumpridora dos seus deveres, aos olhos de Deus são iguais. Aos olhos humanos há diferença. Há implicações do ponto de vista social, legal, jurídico, mas aos olhos de Deus não há nenhum justo, nenhum sequer. E Deus decidiu nos chamar. Deus decidiu nos escolher para pertencer ao seu povo. Isto é pura graça. Isto é puro amor. E não há explicação para isto, senão somente o amor de Deus. E você pode perguntar, mas por que Deus não chama todo mundo? Isso é um mistério. Eu não sei por que todos não são alcançados por essa livre graça de Deus. Nunca poderemos responder esta questão. Mas o fato é que a Bíblia mostra, por outro lado, que fica de fora quem rejeita o chamado. O ser humano não pode salvar-se a si mesmo, mas pode condenar-se a si mesmo. É isto que nos diz o ensino da parábola da grande ceia. Foram convidados, a iniciativa do convite foi do dono da festa. Ele convidou. Mas aqueles que rejeitaram a decisão de ficar fora, foi deles. Ninguém se convida, somos convidados. Mas a decisão de ficar fora da festa é nossa. A segunda lição que esse texto nos mostra, nos aponta, é que Deus faz isto em Cristo. É em Cristo que Ele faz isto. É em Cristo e por Cristo é que nós somos salvos. O apóstolo Pedro, no seu discurso, em Atos capítulo 4, versículo 12, ele resume isto. E não há salvação em nem outro nome nos foi dado, pelo qual importa que sejamos salvos. E o Senhor Jesus, no Evangelho de João, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Portanto, tudo que Deus faz é através de Cristo. Ninguém pode alcançar, obter salvação pelos seus próprios meios, embora o ser humano tente, sendo bonzinho, praticando boas obras, frequentando a igreja, contribuindo. E muitas vezes o ser humano secretamente ele pensa que com isso ele está adquirindo méritos diante de Deus. Em 2011 eu participei na nossa igreja o projeto Avante, que foi em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde está o Fernando Lira, que foi pastor aqui. O projeto Avante reuniu lá naquela ocasião 140, maioria jovens, de 8 estados do Brasil, diferentes regiões.
E ali os jovens, juntamente com os adultos que estavam, nós saímos um dia divididos em duplas, de casa em casa, para fazer uma pesquisa. E o objetivo era estabelecer um contato com vistas a uma possibilidade de estudar a Bíblia depois. E nós fazíamos algumas perguntas àquelas pessoas que se dispunham a responder aquela pesquisa. E uma das perguntas era esta: se você morresse hoje, nós não desejamos isto, mas se você morresse hoje, se você chegasse no céu, e você perguntasse para Deus, por que Deus teria que te recebê-lo no seu reino, o que é que você responderia para Deus? É incrível que quase 95% das pessoas respondeu: não, eu sou uma boa pessoa, eu nunca fiz o mal para ninguém. Inclusive pessoas que se declaravam cristãs, evangélicas, diziam: não, eu acho que eu tenho obedecido a sua palavra, eu tenho seguido os ensinamentos, eu sou uma pessoa que frequento a igreja. É interessante, é impressionante como o ser humano, ele olha para si quando ele pensa em termos de salvação. Mas o projeto de Deus não é este, não é pelo que você faz, não é pelo que você é, não é pelas coisas que você realiza, não é pelas coisas que você conquista, mas é por causa de Cristo, só por causa de Cristo, unicamente por causa de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o Filho amado que dá alegria ao Pai, por isso que tudo que Deus faz é através de Jesus, tudo que Deus realiza é por causa de Jesus. Quando Deus olha para você, se você está em Cristo, Ele vê Cristo em você. Se você não tem Cristo na sua vida, Deus, não há nada que te agrade, que agrade a Deus em você. Porque você não tem Cristo, o único que agrada a Deus de verdade, de fato, de verdade, é Cristo. E se Cristo está em você, você recebeu a Cristo na sua vida, quando Deus olha para você, Ele vê Cristo. E Cristo é aquele que agrada a Deus, pela sua obediência, pela sua conduta, pela sua fé. Por isso que Deus faz tudo por meio de Cristo. A nossa salvação é em Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe por que não há condenação? Porque se você está em Cristo, os teus pecados foram condenados em Cristo. Se você está em Cristo, os teus pecados foram perdoados em Cristo. Se você está em Cristo, Deus aceita a justiça de Cristo, não a tua justiça, não a minha justiça, mas a justiça, a retidão, a pureza, a integridade de Cristo. Porque você está em Cristo e Deus olha para você e vê Cristo em você, habitando em você, e você se esconde em Cristo, está abrigado em Cristo, protegido em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo fala: nenhuma condenação jamais resta para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, os escolhidos por Deus são escolhidos em Cristo, por causa de Cristo. É nele, através dele, que está o privilégio de participar desse projeto de Deus. Mas esse texto também nos fala outra verdade sobre essa escolha de Deus. É que nós somos escolhidos, não é escolha pela escolha, mas é escolhido para. Escolhido com uma finalidade, com um propósito. Deus te chama, Deus me chama com uma finalidade. E segundo esse texto, nós somos escolhidos para viver em santidade. É para viver em santidade, não fomos escolhidos por conta da nossa santidade. Não fomos escolhidos por causa da nossa santidade, mas escolhidos para viver em santidade.
Deus te chama não porque você é perfeito, mas para viver a vida a qual Ele projetou para nós. Esse é o projeto de Deus. Há muitas pessoas que têm uma compreensão errônea a respeito da doutrina da eleição, porque eles pensam, bom, se eu tiver que ser salvo, se eu sou eleito, então eu vou ser salvo de qualquer jeito, com casca e tudo. Mas esse é um grande equívoco, porque o chamado de Deus, esta convocação de Deus é um chamado para a eleição. E nós temos que viver esta santidade que atesta, que exemplifica e que demonstra que de fato temos ouvido e respondido ao chamado de Deus. Mas também o texto bíblico diz que Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis em amor, para vivermos em amor. É o projeto de Deus para vivermos em amor, não em competição, não em facção, não em conflito, não em contenda, mas para vivermos em amor. Esse é o projeto de Deus, para que vivamos em amor. O texto bíblico ainda diz, para vivermos como filhos em obediência. Agora somos adotados na família de Deus. E se você foi adotado na família de Deus, agora temos a Deus por Pai. E se Deus é o nosso Pai, temos que nos submeter à disciplina de Deus. A palavra disciplina é correlata da palavra discípulo, é a mesma raiz. Um discípulo aceita a disciplina, a correção, a orientação, a instrução, a exortação, a correção. Quem é discípulo, quem é filho, submete-se à correção de Deus e sujeita-se à orientação da palavra de Deus, pois Deus nos chamou para vivermos em obediência. Deus nos chamou, nos resgatou, vivíamos sob a influência do Espírito que atua nos filhos da desobediência. E Ele nos tirou, nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Isso significa viver em obediência à palavra de Deus. Mas sobretudo também para a prática das boas obras. Deus nos chama para fazer boas obras. Ele não nos chamou porque fizemos boas obras, porque éramos praticantes de boas obras, mas Ele nos chamou para fazer boas obras. E essas boas obras agora, elas são produto da fé. Elas não são um empenho humano para agradar a Deus, para conquistar o favor de Deus, para obter mérito de Deus, mas elas são resultante de uma vida de fé, porque creio, porque Deus me chamou, com gratidão agora pratico boas obras, não para alcançar nada de Deus, mas por gratidão ao que Deus tem feito, pratico boas obras. Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, todos nós sabemos de cor. Nós somos salvos mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas Ele nos criou para as boas obras, os quais Ele preparou desde antemão, antecipadamente, para que andássemos nela. Nós somos escolhidos para praticar boas obras. Mas o texto bíblico ainda fala uma outra verdade muito importante sobre os escolhidos de Deus. É que nós somos selados pelo Espírito Santo. O texto bíblico diz, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia, Ele é o penhor. Ele é o primeiro pagamento como garantia da transação que vai ser concretizada, o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. Assim, selados pelo Espírito Santo, nós podemos ter certeza do seu propósito. Não há desconvocação, não há corte,
nem que haja contusão, não tem perigo de corte. Porque Deus nos escolheu, nos chamou. E nós podemos descansar nesta certeza. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz: estou certo que aquele que em vós iniciou a boa obra, há de completá-la até o dia final. Deus iniciou uma boa obra no teu coração, quando você começou a ouvir a palavra, abriu o coração, começou a entender, sentir desejo pelas coisas de Deus, sentir repulsa por determinadas coisas, sentir algo te impulsionando para caminhar na direção que Deus tem te colocado, abrindo o teu entendimento, dando desejo, sede, fome da palavra de Deus, sentindo alegria com as coisas de Deus. Isto vem de Deus, esta boa obra que Deus começou em você. A Bíblia diz, Ele vai completar. A boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Porque Deus não deixa as suas coisas pela metade. O nosso Deus não é um Deus de obras inconclusas, de obras pela metade, de obras pelo meio do caminho, de obras inacabadas. O nosso Deus, o que Ele começa, Ele termina. E Ele começou em nós uma boa obra. E Ele vai completar. E o Senhor Jesus disse de uma maneira muito forte, de uma maneira que não resta dúvida dessa segurança. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 28, Jesus disse, dou-lhes vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Dou-lhes vida eterna, a iniciativa é dele. Ele que dá a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. E o apóstolo Paulo, diante dessas evidências, não apenas essa, mas tantas outras da palavra, o apóstolo Paulo canta de maneira excelsa, é um hino, é uma exaltação. Romanos 8, 32 a 39, mas de um modo especial, os versículos 38 e 39, que o apóstolo Paulo diz, porque eu estou bem certo. Ele não diz eu acho, eu penso, eu desconfio, eu sinto. Ele diz eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem o futuro, nem o passado, nem qualquer outra criatura, inclusive o diabo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é convicção, isso é certeza, certeza no amor de Deus, que o Deus que nos chamou, Deus não está brincando de salvação conosco. Deus não nos dá a salvação um dia, amanhã você deixou de vir à igreja, não trouxe o dízimo, fez qualquer coisa errada, Deus diz, uma semana de castigo sem salvação. Deus não faz isto. Você nasceu de novo, não tem esse negócio, nasceu de novo, volta agora para a situação antiga, para nascer de novo. Nasceu de novo, é nascido de novo, e o seu nome está escrito no livro da vida. Esta é a garantia que o Espírito Santo nos dá, porque Ele passa a habitar em nós, Ele sela, Ele marca, Deus marca os seus. Deus marca os seus. Os filhos, as filhas de Deus trazem a marca de Deus. E Deus não brinca conosco na sua salvação. No livro de Números nós lemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus nos assegura, a palavra de Deus é clara, é contundente a respeito disto. Por isso é um privilégio muito grande, não há privilégio maior do que ser filho, filha de Deus, escolhidos por Deus. As outras escolhas são glórias
momentâneas, glórias fugazes. Interessante o livro do profeta Daniel. Daniel, após interpretar aquela escrita na parede, que o rei Belsazar não conseguia entender, ele interpretou e o rei o cobriu de vestes nobres, de púrpura, e deu a ele uma posição elevada, e o revestiu de poder. Mas naquela mesma noite o império foi tomado. O império medo-persa invadiu a Babilônia e tomou. Algumas glórias são como essa glória que os seres humanos às vezes oferecem, fugazes, voláteis, momentâneas, passageiras. Mas a glória de pertencer à família de Deus, essa é uma glória perene, um privilégio perene. É uma condição que Deus nos concede para a eternidade. Mas também é uma responsabilidade incomparável, porque temos que viver de um modo digno da vocação que nós somos chamados, vivendo de uma maneira que reflita o caráter do Deus a quem servimos, e a nossa vida deve refletir a glória, a presença do Deus a quem dizemos crer e a quem dizemos servir, andar como filhos da luz. E talvez você pergunte, mas então o que a gente faz diante disto? É nossa responsabilidade, é responder com fé e obediência. Você não se autoconvoca, mas você pode responder, sim Senhor, eu quero. Sim Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu desejo isso para a minha vida. E eu quero andar nos teus caminhos, porque eu estou entendendo que este é o melhor que tu tens para mim. Nós podemos responder a Deus com fé e obediência. Essa é a nossa responsabilidade. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando ouvimos a palavra, o Espírito Santo infunde, cria fé, a possibilidade de crer. E assim respondemos a Deus, sim Senhor, sim eu quero, sim eu desejo, sim Senhor, eu entendo que isto é o melhor para a minha vida. Que Deus assim nos abençoe. Você pode não entender, eu não entendo muita coisa sobre o plano de Deus, mas nós podemos crer. Nós podemos crer. Você pode não entender tudo, há muitas coisas que são misteriosas e permanecerão misteriosas, mas nós podemos crer. E quem crê pode compreender um pouquinho mais. Que Deus nos abençoe e nos ajude com a sua graça, e que a nossa resposta seja uma resposta de obediência e de gratidão. Amém.